entrar em guerra. Mas o rei mandou aquela carta, mandou o ouro para o rei. Ele não mandou para o profeta, porque o profeta, naquela cultura, era subordinado ao rei. Então ele mandou uma carta para o rei e o dinheiro para poder pagar a cura do Naamã. Quando o rei viu aquela carta, no caso de Israel, o rei não era necessariamente o que operava a cura. E ele não tinha necessariamente controle sobre o profeta. O que acontecia naquela época era que o rei pedia ao profeta a orientação. Nos outros reinos, o rei mandava nos seus profetas. No reino de Israel, o profeta é quem determinava para o rei. Porque o profeta servia ao Deus vivo. Neste contexto, então, o rei fica apavorado, rasga suas vestes, como diz o versículo seguinte, 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel esta carta, rasgou seus vestidos e disse: eu sou o Deus para matar ou para dar vida? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Porque deveras notai isto, peço-vos que vede que busca uma ocasião contra mim. Já começou dizendo: vocês estão vendo que ele está me provocando, ele está procurando um motivo para poder caçar confusão comigo. Isso não está certo. Aí, versículo 8 diz: e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: porque rasgaste os teus vestidos, deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Essa talvez seja a frase mais linda da Bíblia, do ponto de vista humano, porque aqui era um homem falando, era um ser humano. O Samuel morava pouco distante do palácio real, e ele ficou sabendo, porque o rei rasgou as suas roupas. Rasgar a roupa era um sinal de luto, era um sinal de desespero, era um sinal de horror. E quando rapidamente correu a notícia, estava lá Naamã, o rei com a roupa rasgada, e a notícia correu, chegou em Samuel. Eu estou falando de Samuel, Eliseu. Eu já perdi um membro de igreja por causa disso, porque eu troquei o profeta Eliseu pelo Samuel. Eu gosto muito do Samuel. Uma vez eu preguei um sermão todo invertendo os nomes. Uma irmã saiu da igreja e disse que nunca mais voltava, porque nunca viu um pastor trocar o nome do profeta dessa forma. Obrigado. Então, o profeta Eliseu virou e falou: olha, manda vir, porque tem profeta nesta cidade. Deixa vir. Irmãos, essa é uma frase de muito efeito, de muito impacto, porque nós temos medo do Deus que servimos. Quando eu estava vindo para aqui, para a igreja, eu vi um boneco voodoo em cima de uma tigela com farinha, não sei o quê, todo espetado de agulha. E eu fiquei pensando assim: por que é que o pessoal não tira isso da rua? A maioria tem medo de pegar e limpar a macumba. Tem medo de dar um chute naquela macumba e o pé cair. Está cheio de crente por aí afora com medo da macumba, com medo do enfrentamento. Não é mais ou menos assim? Se Deus permite que uma pessoa processa por um espírito imundo aqui e começa a se reverter todo, e torcer a boca, e enrolar os punhos, e cair no chão e falar grosso, o que acontece? Rapidamente os irmãos abrem espaço para ela respirar, né? Se afasta o mais longe possível. Está cheio de crente por aí com medo do demônio. Nós temos medo daquilo que não conhecemos direito. Porém, o nosso Deus, nós conhecemos direito, ou não conhecemos? O profeta sabia o Deus a quem ele servia. E ele falou: rei, sossega o coração, manda ele vir aqui, sabe? É como se fosse um cara forte, e o outro está chamando para a briga: manda vir aqui resolver comigo.
É comigo que ele tem que conversar. E eu fiquei assim, fico impactado com essa frase do profeta. Porque ele acreditava no Deus que tinha. E olha o que diz o texto logo em seguida. E veio Naamã com seus cavalos, com seus carros, porém com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Meus irmãos, o Eliseu foi quase cruel com Naamã, porque o homem veio de uma outra cidade. Ele trouxe ouro, 440 quilos de prata, 114 quilos de ouro, 10 mudas de vestidos ricos, refinados. E ele vem para se encontrar com o profeta, com a carta de recomendação. E ele chega lá, e o Eliseu fala com ele para lá no rio, e tomar um banho, e dá 7 mergulhos. Qual que é o rio mais perto aqui? O da Bueira? Não dá para dar mergulho ali, não dá? É mais ou menos isso. Chega aqui o ministro da Defesa, vem leproso, porque ele sabe que tem aqui um servo de Deus, uma serva de Deus, com o poder de orar e livrá-lo da lepra. E o servo de Deus e a serva de Deus manda um recado para ele, manda um boy. Chega lá e fala: olha, senhor ministro da Defesa, o pastor, ou a irmã Ilka, ou a Érica, ou o Felipe, mandou, sei lá, na Bueira, e mergulhar 7 vezes na Bueira. Aquilo era um desrespeito, era uma autoridade. E ele diz assim: que coisa horrorosa é essa? Olha lá, 12, não são porventuras Abana e Pafar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com muita indignação. Então chegaram para eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, coisa porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Os servos, os escravos, chamando a atenção daquele general. Se não tivesse, sabe o que ele queria? Porque havia rituais de purificação naquele contexto. E eles faziam lá aquelas... Vocês já passaram aqui perto do cemitério e já viram o pessoal fazendo a cabeça no espiritismo? Aí tem lá, e dá um banho na pessoa com roupa e tudo, né? E passa arruda, e passa não sei o quê, e canta, e gesticula, assim. O Naamã imaginou um terreiro de macumba para ser curado. Ele falou: lá os rios de Coronel Fabriciano são muito mais limpos, as águas são cristalinas. Coronel Fabriciano tem mesmo. Um rio que você mergulha, pode abrir a boca, beber a água e sair para respirar. Lá em casa, o papai. Uma maravilhosa, um lugar paradisíaco. Não é a água de Coronel Fabriciano muito melhor do que a água da Bueira? Cheia de esgoto, cheia de cocô. O Naamã ficou irritado. Aí os escravos, novamente usados por Deus, falam com ele: mas, seu Naamã, pai, se ele tivesse pedido para fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Então é uma coisa fácil, vai lá e toma um banho no rio. E o Naamã foi lá e mergulhou. E da 7ª vez foi então purificado. Não ficando na primeira, nem na segunda, só depois da 7ª. Demonstrando claramente a necessidade da elaboração de fé daquele homem.
Ele precisava tornar a